Fala galera, meu nome é Gustavo Maranzati e esse é o TN Arts Brasil. Let's begin now. Jogando no Lambeau Field, os Packers abriram a rodada jogando contra o rival de conferência Chicago Bears. Eles se beneficiaram dos turnovers cometidos pela equipe liderada por Mike Glennon. Os Bears tiveram melhores estatísticas, mas não conseguiram converter em pontos, diferente do que fez Aaron Rodgers com 4 passes para touchdown e 70% de aproveitamento nos passes. Destaque também para Jordy Nelson com 75 jardas de recepção e 2 touchdowns. No segundo jogo da temporada em Londres, o ataque dos Dolphins teve mais uma performance péssima e não marcou nenhum ponto sequer. Melhor para os Saints, que com 20 pontos alcançaram a segunda vitória na temporada, com Brees passando para 278 jardas e 2 touchdowns. No confronto entre os dois times de Ohio, Bengals e Browns buscavam sua primeira vitória na temporada. Andy Dalton vinha sendo questionado pela torcida dos Bengals nas últimas semanas e deixou toda a desconfiança de lado numa performance brilhante. Ele teve 4 passes para touchdown, 84% de aproveitamento dos passes e 286 jardas. É a sexta vitória seguida dos Bengals no confronto. Os Falcons receberam os Bills no Mercedes-Benz Stadium e tentavam continuar invictos na temporada. O jogo foi equilibrado do início ao fim e o quarterback Tyrod Taylor teve 182 jardas de passe, além do running back LeSean McCoy, que teve 76 jardas terrestres, e o wide receiver Charles Clay, que teve 112 jardas de recepção. No lado dos Falcons, Matt Ryan teve 242 jardas de passe, 1 touchdown e 2 interceptações, e teve a chance de virar a partida no último drive, mas foi parado pela defesa dos Bills, que agora lideram a divisão leste da Conferência Americana. Considerada uma das maiores rivalidades da NFL, Steelers e Ravens se enfrentaram em Baltimore pela divisão norte da Conferência Americana. Em um jogo de clima tenso, os Ravens não pontuaram em 3 dos 4 quartos e viram os Steelers marcarem 23 pontos no total. Destaque para Le'Veon Bell, que correu para 144 jardas e marcou 2 touchdowns. Os Steelers lideram a divisão. Pela divisão sul da Conferência Americana, os Titans foram a Houston enfrentar os Texans e viram o rookie Deshaun Watson passar para 4 touchdowns e 283 jardas, além de um touchdown terrestre. Lamar Miller correu para 75 jardas e também teve um touchdown. Pelo lado dos Titans, Marcus Mariota e Matt Castle tiveram 2 interceptações cada um. A marca de 57 pontos em um único jogo é o novo recorde da história da franquia. No jogo entre Panthers e Patriots, a defesa de New England chegou à marca de pior performance defensiva desde 2005 em um início de temporada. A defesa agora é a pior da NFL. Apesar da boa atuação de Tom Brady, com 307 jardas e 2 touchdowns, e Rob Gronkowski, com 80 jardas de recepção, os Pats não conseguiram segurar o ataque dos Panthers. Em um jogo excepcional de Cam Newton, com 316 jardas e 3 touchdowns, o jogo foi decidido no último segundo em um chute de 48 jardas do kicker Graham Gano. Em outro jogo de emoção até o final, os Rams foram a Dallas enfrentar os Cowboys e conseguiram uma vitória inesperada. Em uma boa atuação do running back Todd Gurley, com 215 jardas de scrimmage, a equipe de Los Angeles conseguiu a terceira vitória na temporada e lideram a divisão oeste da Conferência Nacional. Apesar de ter 252 jardas e 3 touchdowns, Dak Prescott não conseguiu impedir a derrota, que foi a segunda da equipe na temporada. Ezekiel Elliott teve 85 jardas, mas a defesa dos Cowboys, sem o linebacker capitão da equipe, Sean Lee, teve dificuldades para parar os Rams. Nos jogos do segundo horário, os Broncos receberam os Raiders em Denver em um confronto pela divisão oeste da Conferência Americana, e tiveram um jogo tenso com muita rivalidade. O ataque de Denver começou muito bem, mas os Raiders, depois de certo tempo, também engrenaram no ataque. Com a contusão do quarterback Derek Carr, os Raiders usaram o quarterback reserva A.J. Manuel, que foi interceptado no último drive, dando a vitória aos Broncos.
Em Los Angeles, os Chargers receberam os Eagles e foram derrotados em mais uma boa atuação do quarterback Carson Wentz, com 242 jardas e um passe para touchdown, e LeGarrette Blount, com 136 jardas. Para os Chargers, Philip Rivers também teve uma ótima atuação, com 347 jardas e 2 touchdowns. Destaque também para Keenan Allen, que recebeu 138 jardas. Debaixo de muita chuva em Tampa, os Buccaneers receberam o New York Giants, que buscavam a primeira vitória na temporada. A conexão entre James Winston e Mike Evans funcionou muito bem e os Bucs conseguiram a vitória. Winston teve 332 jardas e 3 touchdowns. Já Eli Manning teve um bom desempenho com 288 jardas e 2 touchdowns e até correu para um touchdown. Destaque também para Odell Beckham Jr. com 90 jardas de recepção. Os Giants agora têm 4 derrotas. Os Colts, ainda sem o quarterback Andrew Luck, foram a Seattle enfrentar os Seahawks e começaram bem, causando um safety no início da partida. Quem assistiu o jogo até o final do primeiro tempo imaginava que seria uma partida apertada, com um placar equilibrado. O jogo foi para o intervalo com um placar de 15-10 para os Colts, mas no segundo tempo em diante, os Hawks dominaram o confronto e marcaram 36 pontos. Em uma noite fenomenal do quarterback Russell Wilson, ele passou para 295 jardas e teve 3 touchdowns. Na semana que vem, os Hawks enfrentam os Rams, valendo a liderança da divisão oeste da Conferência Nacional. Outros jogos da rodada, os Jets receberam os Jaguars em Nova York e venceram por 23-20 na prorrogação. Os Lions foram a Minnesota enfrentar os Vikings pela divisão norte da Conferência Nacional e venceram por 14-7. Pela divisão oeste da Conferência Nacional, os 49ers foram a Arizona enfrentar os Cardinals e perderam na prorrogação por 18-15. Bom, hoje à noite tem o jogo entre Washington Redskins e Kansas City Chiefs e você acompanha os resultados aqui pelo TN Arts Brasil. Bom, se inscreva no canal e compartilhe nossas páginas com os amigos, beleza? Até mais!